Alô você, meu amigo, alô você, minha amiga. Muito obrigado aí por essa audiência. Estamos de volta às nossas redes sociais. Lembro que muita gente está falando aí sobre a questão do sininho, né? Ah, eu acionei o sininho, aí estava desacionado. Veja se o sininho está acionado aí no seu YouTube, porque está acontecendo. O pessoal está me relatando. Tem gente até dizendo, não, está acionado. Beleza. Não esqueça de acionar o sininho. É importante porque você, quando aciona esse sininho, você recebe a notificação quando a gente coloca alguma coisa aqui no ar, tá? Eu queria, logo de início, lembrar para vocês que no nosso site, o cardinal.com.br, a gente está fazendo aqui, juntamente com o Tribunal de Justiça de Pernambuco, da primeira vara do júri, a transmissão do chamado caso Tamarineiro. Então, se você quiser saber tudo que aconteceu, as informações, as entrevistas na tribuna, tudo no nosso site cardinal.com.br. Ao mesmo tempo, a gente chama a atenção também da nossa loja, né? Deixa eu vender meu produto aqui, como o povo diz, deixa eu fazer o meu jabá, tá? A nossa loja, inclusive está aí em plena semana do consumidor, com diversas ofertas. Você dá um pulinho na nossa loja, é só acessar através do site cardinal.com.br, tá lá no topo, loja, tá? Aí, loja, é só acessar, ou então, se você preferir, na descrição do vídeo, tanto aqui no YouTube, também no Facebook, a gente coloca na descrição o endereço da loja, se você quiser dar uma olhadinha. Beleza ou não? Maravilha. Eu vou falar sobre diversos assuntos hoje, inclusive daqui a pouco vou falar já sobre o negócio de televisão, viu? Muita gente me cobrando, o pessoal criou até uma hashtag, né? Cardinal na Jovem Pan. Obrigado aí, viu? Obrigado. Inclusive, eu admiro muito a Jovem Pan, porque eu sou radialista, né? E a Jovem Pan conseguiu fazer uma TV dentro de rádio e vice-versa. É impressionante. Mas eu já vou comentar sobre isso. Antes, deixa eu colocar aqui o blog do amigo Magno Martins, que botou aqui, chapa pau de galinheiro. Chapa, pau de galinheiro. Os dois aqui se cumprimentando, um sujo se juntando ao mal lavado. É assim que poderia ser traduzida a chapa Lula-PT, candidato ao Planalto com Alckmin na vice. Adversários históricos, o que tem em comum? Uma ficha mais suja do que pau de galinheiro. O petista, que se apresenta como a alma mais honesta do planeta, foi preso por liderar uma quadrilha que quase quebra a Petrobras. Eu ontem, inclusive, tirei bom tempo do nosso programa aqui, falando sobre a situação dessas almas cebosas, né? Infelizmente, nós estamos cheios desse tipo de situação na política brasileira. E impressionante é que inclusive, eu cheguei a dizer para você que o corrupto, ele não tem vergonha na cara. Tá? Eu coloquei de uma forma muito transparente para vocês, o corrupto, tá? Seja ele de esquerda, direita, de baixo, de cima, ele não tem vergonha na cara. Nenhuma. E o pior é que o povo brasileiro já viveu essa situação e, infelizmente, parece que não acorda. Parece que não acorda. Aqui no estado de Pernambuco, né? Muita gente fala que nós fomos privilegiados. Eu digo para você, nós somos vítimas. Privilegiado foi o bandido que na terraplenagem da Abreu e Lima, da refinaria que iria se fazer junto com a Venezuela, levou aproximadamente 20 milhões de reais sem colocar um trator lá. Tá? Tem negócio de privilégio. Tá? Privilegiado foi quem meteu 150 milhões de reais no bolso, segundo o Ministério da Integração e o Tribunal de Contas da União, para futucar o rio, para dragar o rio Capibaribe, porque não detectaram nenhuma dragagem. 150 milhões de reais. Parece que o pessoal esquece. Aquele pessoal todinho, o Vacari, mais 23 indiciados, delação. Os caras pegaram, entregaram o dinheiro, falaram, eu roubei
e entregou o dinheiro. Quando você pega um ladrão, você diz assim, não, ele está mentindo, né? Sim, mas se você pega o ladrão com o roubo ou com a arma do crime, como é que você vai dizer se o sujeito não é ladrão? Meu Deus do céu, para aí, né? Aí é muita burrice. É muita burrice. Há muito tempo que eu falo sobre essa refinaria Abreu e Lima. Ela custou, né, cerca de 20 bilhões de dólares, que daria mais de 100 bilhões de reais. O custo dela era 2 bilhões de dólares. Não devolveram todo o dinheiro. Não devolveram, não tem como. Não devolveram todo o dinheiro. Por isso que você hoje vê a situação aí da Petrobras, que além de ter esse rombo nessa refinaria, teve o caso de mais de 1 bilhão de dólares na compra da Pasadena, que também a justiça passou a mão por cima, lembra? A refinaria americana que a Petrobras comprou. Teve o caso de Evo Morales, que deixaram para lá e o patrimônio da Petrobras foi dilapidado na marra, na época do Evo Morales. O pessoal se esquece. Aí fala, não, mas isso não tem nada a ver com... Como não tem nada a ver, rapaz? Isso está na conta do dinheiro do povo brasileiro. O povo brasileiro é sócio da Petrobras. Tá? Para colocar claramente, nós temos ações, o governo tem ação, mas é o povo. É o povo. Quando roubam a Petrobras, não estão roubando Petrobras, a empresa, estão roubando o povo brasileiro. Fora o acordo que foi feito, porque poderia ter sido muito pior, né? Os juristas dizem que o acordo foi favorável, quem entende dessa situação de transação financeira nos Estados Unidos, porque a Petrobras entrou na Bolsa Americana e por conta dos rombos que foram dados na Petrobras, esse negócio da refinaria Abreu e Lima, a roubalheira em vários outros eventos, viu? Plataformas continentais, é uma bronca atrás da outra, é muita confusão. Por conta desses rombos, dessas almas cebosas, entendeu? O Brasil, no caso o governo, a Petrobras, teve que pagar aos acionistas minoritários. Eles entraram com ações nos Estados Unidos, foi feito um acordo e novamente nós perdemos dinheiro. Quando eu digo nós, é o povo brasileiro. De novo, o povo brasileiro. Aí você fala assim, mas cara, de novo, você só tá batendo, Não é. É porque esse povo é cara de pau. É cara de pau. Quer ouvir o Alckmin, não? O que ele dizia? Quer ouvir? Vou botar. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula disse que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. As almas cebosas estão tremendo. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula disse que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Impressionante, né? Quer voltar à cena do crime. Essa é uma das frases mais polêmicas do então governador de São Paulo, então candidato à presidência da República, o Geraldo Alckmin. E o que mudou? Mudou o quê? Mudou alguma coisa? Mudou nada. Ah, você vai, não, mas tá todo mundo solto. É, tá todo mundo solto. Inclusive o Geraldo Alckmin. Aqui, ó. Agora, lembra que eu falei ontem da situação da delação das Ecovias? 3 milhões de reais, ó. Aliados defendem Alckmin e criticam a delação. Petista cita presunção de inocência e ano eleitoral. Ex-tucano era atacado por PT. Lembra não? Agora eles estão defendendo 3 milhões de reais. Ontem eu contei a história, né? Da situação do Bem Amado, aquela novela, e também livro, né? O Bem Amado é um livro do Dias Gomes,
sobre o Odorico Paraguaçu, que queria inaugurar o cemitério, e não conseguia inaugurar o cemitério porque não morria ninguém. E, ao mesmo tempo, tinha a empresa que foi fazer o cemitério e ele mandou diminuir as covas e disse, não, é porque tem que dar o dinheiro ao partido. É isso aí. É o Odorico Paraguaçu. Caixa 2, meu querido, é o dinheiro do partido. As obras fajutas, safadas, vagabundas. Eu tô acostumado demais com isso. Fora quando o dinheiro simplesmente não some. Agora, presta atenção comigo. Presta atenção comigo. Nós tivemos uma outra denúncia, uma bronca do tamanho de um trem nas últimas horas. Aí você pergunta, vai dar em alguma coisa? Sei não, acho que não. Tá, ex-secretário do Rio relata propinas de 8 milhões para Paz. Paz é o prefeito lá do Rio de Janeiro. O ex-secretário de Obras, Alexandre Pinto, relatou pagamento de mais de 8 milhões de reais em propinas ao Rio de Janeiro, Eduardo Paes. O ex-chefe da pasta, condenado a 76 anos de prisão, firmou um acordo de delação premiada com a Procuradoria da República homologado pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão da citação a nomes de conselheiros de contas. Com base em seu relato, a Polícia Federal abriu 20 frentes de investigação sobre os desvios. Eu queria dizer para vocês que antes mesmo dele se eleger prefeito, o Paes já era investigado e nunca deu em nada. Nunca deu em nada. Inclusive, nós temos aí várias denúncias que no Rio de Janeiro foram colocadas a efeito e caíram no vazio. Uma delas do próprio ex-governador Sérgio Cabral, que é o único que continua preso. Dessa bronca todinha de Lava Jato, da corrupção, que você viu que aconteceu, né? Porque não é possível. O pessoal tem que acordar, né? Você viu o que aconteceu? O único que está em cana é o Sérgio Cabral. E aí, por que o Sérgio Cabral está em cana? Hein? Eu não entendo. Todo mundo solto, o Sérgio Cabral continua preso. Porque errou na estratégia. Errou na estratégia. Porque nesse país chamado Brasil, você tem que alisar aqui, alisar acolá, porque se você vê os ministros mesmo do Supremo Tribunal Federal, você pega aí a entrevista dos ministros que não mudaram, os que não mudaram, de 2016, eles falando da prisão, que deveria ficar preso, né? Pra você ter uma ideia, ninguém fala hoje de Sérgio Moro. Sérgio Moro fez o pontapé inicial, inclusive quase que copia o que o Ministério Público colocou em suas sentenças. Mas a situação no Tribunal Regional, o TRF4, as sentenças de um monte de bandido, um monte, não é só esse que você está falando, não. Tem um monte. Todas as sentenças, elas foram confirmadas, inclusive ampliadas. Teve uma sentença que foi ampliada. Foram para o STJ, confirmadas, inclusive no STJ confirmou-se até ampliação de sentença, aumento de pena. Aumento de pena. E depois ficaram fazendo recurso lá no Supremo, e os ministros naquela época ali, 2016, 2017, 2018, estavam segurando a barra. Aí depois bateram neles também. Veio a delação do Sérgio Cabral. Vocês lembram da delação do Sérgio Cabral? Começa por aqui, ó. Aqui. Lembra não? Lembra não? Aqui, ó. Sérgio Cabral delatou até a Globo, a Lava Jato do Rio de Janeiro. O ex-governador relatou como conseguiu ser blindado nos 8 anos em que governou o Rio. Um acordo que envolveu uma parceria de 80 milhões de reais com a Fundação Roberto Marinho. Isso aqui está em delação. Está em delação. Mas a bronca não foi só isso não, tá? Depois dessa delação, ela foi rejeitada. Aqui, ó, no próprio Supremo. Por quê? 7 dos 11 ministros votaram para que o relato do ex-governador do Rio, acusando políticos e juízes, seja invalidado. Ele chutou o pau da barraca. Não apenas acusou diversos políticos, não apenas,
mas envolveu juízes. E que juiz mais? Olha aí, ó. Aqui. Olha a memória curta, viu, gente? Isso aqui é 16 de maio de 2021. E isso é do ano passado. Delação de Sérgio Cabral, pedido de investigação sobre Toffoli. Toffoli é quem? Ministro do Supremo Tribunal Federal, que inclusive foi presidente do Supremo aí quase nesse período. O pedido partiu da Polícia Federal para investigar e simplesmente não deram. Não deram. O que você acha? Por que eles não deram para a Polícia Federal? Se hoje os próprios ministros pedem para investigar até jornalista, porque falou mal de ministro, não deram, os ministros do Supremo não deram autorização à Polícia Federal para investigar juízes acusados por um governador corrupto. Ele confirmou que ele era corrupto, ele confessou que era corrupto, confessou. Ele confessou. E ainda entregou o dinheiro da corrupção. Entregou o dinheiro da corrupção. Diga! Por quê? Porque esse país é dessa maneira, meu querido. Agora, se você quiser se enganar, beleza. Se você quiser se enganar, aquela história que eu vivo dizendo a vocês, né? A pessoa às vezes quer ser enganada. Teve aquele caso, por exemplo, que gerou muita repercussão faz 2 semanas, de uma senhora que engravidou e aí disse, não, foi a banheira. Lembra da banheira? O caso da banheira? Aí cientistas disseram que era impossível aquilo. O hotel disse que tudo era lavado, que não sei o quê, que era um absurdo. O marido acreditou, foi? Bom, essa história, como, por exemplo, esses bandidos, essas almas cebosas contam as suas versões e muitas vezes o povo brasileiro pega e acredita, tá? Eu vou fazer o quê? Às vezes acontece, né? Por exemplo, agora mesmo, o Brasil está estarrecido com outro caso. Você fala, é o filme. Não. É esse caso aqui, ó. Você está acompanhando isso aqui? Eu vou tentar passar as informações para mostrar para você que o brasileiro que acredita é como se fosse aquela pessoa traída que não foi assim muito não sei o quê, e tá. Tinha um amigo meu que dizia, não, olhou na maçaneta, aí o amigo dele falou, você viu aí? Tá fazendo! Fulano! Tá lá, fulano! Calma. Assim, fazendo. Que escândalo é esse? Tá só fazendo. Né? A mulher entregou a Bíblia e disse que enxergou Deus no morador de rua antes de ter relações com ele. E aí o personal fez um apelo, dizendo que tinha problema psicológico. São várias as manchetes, ó. Aqui, o que falta saber sobre o caso. Ó. Virou manchete, né? Ele teria batido no rapaz, inclusive depois da confusão, o rapaz que é morador de rua e o personal trainer, os dois foram levados à delegacia de Planaltina, mas foram liberados. O delegado disse, não, agora o caso está em sigilo. Esse negócio tem que ficar em sigilo, tá? O homem em situação de rua recebeu o atendimento, né? Aí tem versões aqui de tudo como aconteceu. Tem áudio da moça dizendo que não foi obrigada, né? E aí? Que situação, né? E a moça defendeu ele e continua, tá? Aí tem até, ó, o cara foi preso, tá vendo? A Polícia Civil informou que os envolvidos foram encaminhados à 16ª Delegacia de Planaltina. O agressor prestou depoimento, foi liberado.
assim como a mulher e o sem-teto. Aos policiais, o personal contou que pensou que a esposa estava sendo agredida. E diz que a moça enfrenta problemas psicológicos. O caso segue investigação, né? Agora vê mais essa aqui, ó. Aqui. Mais essa. É outra manchete, né? O rapaz sumiu da quadra onde ficava porque estava assustado com tamanha repercussão. E aí tem várias outras manchetes, você vai vendo aí, né? Várias outras manchetes. E, no final das contas, você que está acompanhando isso, o que você acha, hein? Você acha que é igual o povo brasileiro, não? Uma situação dessa? Como eu estava dizendo, né? Acontece um fato e a pessoa pega e nega. O que você acha? Interessante, né? Interessante. Pois eu vou colocar aqui o próprio rapaz, o personal, que resolveu fazer uma postagem, ele dizendo que estão falando muito dessa situação, pedindo para não comentarem mais, né? Juro para você que vou falar nisso aqui porque eu quero fazer a comparação com a traição desses políticos, tá? Tô fazendo essa comparação dessas almas cebosas, por aí. Mas ele tá pedindo que a situação é diferente e tal. Bom, vamos ouvi-lo. Boa noite, eu sou Eduardo Alves. Venho informar que estão gerando conteúdo ofensivo contra a alma da minha esposa, onde sofreu violência sexual aqui na cidade de Planaltina DF por um morador de rua. E diante disso, vejo que os fatos têm sido transmitidos de maneira errônea por ambas as partes, sendo que no momento o que deveria estar preocupado é a saúde dela, até porque a mesma se encontra internada. Mediante a isso, eu venho pedir, que pare com essa questão de divulgação, ainda mais da maneira errada, e porque, querendo ou não, está prejudicando toda a família, a mim e a Sandra, quando na realidade os cuidados deveriam estar sendo voltados apenas na melhora dela, da Sandra. Neste momento, diversos países resolveram abrir, alguns inclusive independente da alta de casos. Eu estou falando da Covid-19, tá? A França, por exemplo, sob protestos de parte dos cientistas, reabriu, aboliu máscara. E aí? Rebaixou a pandemia para endemia. No Brasil, esse processo está sendo estudado. Tem um estudo no Ministério da Saúde, acordos com os secretários de saúde, encontros para haver uma decisão. Tá? Reino Unido fez isso. Só que, neste momento, casos voltaram a aumentar no mundo todo. Tá? Pra você ter uma ideia, a Coreia do Sul, país super vacinado, exemplo desde o início da pandemia, relatou mais de 400 mil casos em 24 horas. E aí vem a OMS, a Organização Mundial da Saúde, trazendo um relato aqui que parece até aquele filme de terror, né? Em que o monstro morre e daqui a pouco ele ressurge, ele ressuscita, né? Porque neste momento em que Reino Unido, Espanha, Dinamarca, França, diversos países estão abrindo, as pessoas estão voltando à vida normal, a Organização Mundial da Saúde diz que o aumento é apenas a ponta do iceberg. Inclusive, o aumento dos casos, segundo a OMS, vem num instante, no exato momento em que diversos países relatam a queda na taxa de testes. Então você tem o aumento, né, tá vendo aí a manchete? Tem o aumento com uma testagem bem menor, que significa que esse aumento pode ser uma situação
até maior do que a própria OMS presume ou alguns países presumem. Então vamos dar uma olhadinha aqui. De novo, vou trazer aqui os gráficos para poder analisar com vocês exatamente do que os números estão dizendo. Aqui eu estou trazendo o Reino Unido, né, que abriu, você vê, teve queda e agora de novo aumenta. Realmente está aumentando. Tá vendo? Isso aqui é o Reino Unido, que está tudo aberto lá. Não tem máscara, não tem nada mais, tá? Agora, você tem um aumento de número de casos, de novo, vamos à mortalidade. Mortalidade não teve, inclusive, ó, uma queda, né? E depois se manteve. A vacinação alta no Reino Unido, ó, você está vendo aqui, né? Você tem aqui 73% de totalmente vacinados, que é basicamente a mesma coisa do Brasil. Só para você ter uma ideia, uma noção. O Reino Unido abriu tudo, parou com toda a conversa, toda a história e tem a vacinação do Brasil. Vamos ver aqui o país proporcionalmente mais vacinado do mundo. Nós estamos olhando aqui na tela agora Portugal. Sempre lembro que Portugal tem a população de Pernambuco, né? E você vê, ó, que Portugal até chegou, inclusive nesse dia 16, zerar os casos, né? Não teve caso. Talvez esse relato da OMS, Portugal também tenha descansado e não está fazendo testagem. Vamos lá aqui na mortalidade, ó, queda. Tá? Inclusive, ó, dia 16, né, as últimas 24 horas, você vê aqui 0 mortes, tá? Vamos ver a vacinação? Aqui, ó, 91,4% da população vacinada. Vamos olhar agora o Brasil. Brasil está em queda mesmo. Você vê que cai e depois mantém-se uma resistência, né? O Brasil está em queda. Vamos lá, mortalidade, queda também, ó, na questão da mortalidade. E na vacinação, nós estamos em alta. Aliás, neste momento, totalmente vacinados, 2 doses, nós temos até uma situação melhor que o Reino Unido. Aqui, ó, 73, e o Brasil, neste momento, está com 74. Um númerozinho pequeno, mas né, interessante, só para você entender que nós estamos mais vacinados que o Reino Unido, que abriu tudo. E qual é o entendimento dos cientistas? É que essas vacinas, hoje, elas não estão alcançando essas variantes. Não estão alcançando. E tem 2 correntes científicas nessa conversa, tá? 2 correntes científicas nessa conversa. Uma corrente científica é que, a partir da Delta, aquela variante Delta, as vacinas que foram distribuídas, elas não tinham mais o efeito desejado. Houve uma alta grande, a variante Delta muito agressiva, né? Aí veio a Ômicron. A Ômicron, com quase 60 cepas do SARS-CoV-2, de mutações, e fraca no aspecto inflamatório, muitos alegaram que seria como uma vacinação. Aquela teoria de imunidade de rebanho que desde o início da pandemia muitos cientistas relatam, né? Tem cientista que não aceita. Tem cientista que acha que tem que continuar nessa questão da vacina. Tem cientista que diz o contrário. Tá? Vamos dar uma olhadinha. Deixa eu sair aqui do Brasil e vou para os Estados Unidos, que enfrentou um drama. Você vê que é recente. Ó, em janeiro estava num pico de casos aqui, impressionante, enfrentando a variante Ômicron. Tá? Estados Unidos agora uma queda acentuada. Vamos ver a mortalidade. Também, neste momento, uma queda. Mas, vejam vocês, os americanos estão em queda, que passaram aqui, né, por dias muito pesados, ó,
com várias mortes, né, com média de 2.000, não sei o quê, blá, 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 agora com uma média de 1.055 e nas 24 horas computadas aqui, 2.012 mortes, ou seja, ainda tem uma mortalidade acentuada. Na questão vacinação, você vê que nós já passamos os americanos já faz tempo na vacinação, né? 65,8% totalmente vacinado com 2 doses. Quando eu chamei a atenção de vocês aqui sobre o Reino Unido, eu quero lembrar que a partir do dia 18 agora, do dia 18, no Reino Unido, se você quiser viajar para a Inglaterra, a partir do dia 18, tá? A partir de amanhã, você não será obrigado nem a apresentar comprovante de vacina. O que você acha disso? Você acha que a OMS tem razão nessa situação? Está dizendo aqui que é só a ponta do iceberg, ou seja, vai voltar tudo de novo. Você aguenta? Tudo de novo? Bota a sua opinião aí, é muito importante, eu dou uma olhadinha. Beleza ou não? Tem uma mudança importante na plataforma gov.br, que é a plataforma do governo federal. Aí você pode até perguntar, mas isso vai me interessar? Bom, você declara imposto de renda? Então vai te interessar. Você entrou no Banco Central, valores a receber, para ver se você tem dinheiro lá? Te interessa. Auxílio Brasil, aquele dinheirinho que sai todo mês para o pessoal mais carente, te interessa. Enem, estudante aí que vai fazer Enem e tal. Presta atenção que essa mudança é para aperfeiçoar e para evitar fraude, golpe, você seja vítima. Acompanhe. Quando o cidadão cadastra uma conta na plataforma gov.br, ele automaticamente recebe a classificação bronze. Com ela, é possível ter acesso a diversos serviços e informações. Mas a partir de agora, para ter acesso a informações sigilosas ou ao pagamento de benefícios pelo governo, como valores a receber do Banco Central e a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda 2022, o usuário precisará cumprir algumas etapas de identificação para ser classificado como prata ou ouro. Sua conta se torna prata quando você faz o reconhecimento facial e a plataforma identifica sua foto na base da CNH, a Carteira Nacional de Trânsito, ou quando você faz login com um banco credenciado, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Já para o nível ouro, é preciso fazer o reconhecimento facial e o gov.br identifica sua foto na base da Justiça Eleitoral. A outra opção é fazer o login com o seu certificado digital. A gente recomenda que você utilize inicialmente a opção de login pelo banco, que é a mais fácil e mais rápida, e você já com essa opção já conseguirá o nível prata de conta. E na sequência você pode também experimentar a validação facial para atingir o nível ouro, obtendo assim cada vez mais segurança na utilização de serviços públicos por meio da sua identidade do GovBR. O objetivo da medida é evitar fraudes contra os cofres públicos e contra o próprio cidadão. Nem a plataforma gov.br tem acesso a dados bancários do usuário e nem o banco recebe informações pessoais disponíveis nos órgãos do governo federal. A conta da Amanda já é nível ouro. Ela começou a usar a plataforma em dezembro de 2019. Eu achei essa plataforma sensacional porque eu consigo resolver várias coisas pelo próprio aplicativo, sem ter que sair de casa. Eu consulto a minha carteira de trabalho, se eu precisar resolver alguma coisa relacionada a isso. Se eu paro numa blitz, eu posso apresentar a minha CNH digital por meio do login da senha, do Gov. Então ajuda bastante no dia a dia. Quando eu estive na Rússia, uma das coisas que eu notei é a ideia de nacionalidade dos russos, a ideia de nação, que é muito diferente em alguns países. Por exemplo, eu não vejo isso nas visitas que fiz nos Estados Unidos. Aquela ideia de conjunto, né? De povo, de nação, de mesmos ideais. É bem diferente. E uma outra situação é que hoje, inclusive se vê muito no Brasil, né? Você querer tapar a história.
como se você quisesse dizer que aquilo não aconteceu, ou mudar a versão. Mudar a versão. Você não interpretar a história como um momento, aquele instante, como se fosse uma fotografia. Aqui no Brasil, tem distorções de época bem recente. Essa questão, por exemplo, da ditadura ou regime militar. Tá? Tem muitas distorções. Distorções até de escritores que, de repente, de best-seller, idolatrado, estão falando que o cara é racista. Não levam em consideração a época, aquele momento. Tá? Infelizmente, isso acontece. Eu não concordo. Deixo bem claro para você, não concordo. Eu acho que história é história. Agora mesmo tem município querendo tirar nome de rua, porque fulano de tal, Beltrano. Por quê? Foi um momento histórico. Naquele momento, esta pessoa foi tão benquista que foi homenageada. Aí amanhã ou depois, mas não é bem assim, mas sim, mas você estava na época, não? Você quer contar a tua história do jeito que você quer. Ah, me desculpa, isso não é nem democrático, né? E nós aqui no Brasil, nós dizemos que somos um país democrático. Que danado é isso? Você quer dizer que é democrático e quer mudar a concepção da história. E, incrível, gente que nem esteve na época, sabe nem do que está falando, não viveu, não conviveu. Mas isso acontece. Eu estou chamando a atenção sobre o negócio da Rússia, porque se você vir um vídeo que eu falo com o meu guia que aprendeu, inclusive, a falar português de Portugal através de filmes, e para me atender, ele disse que viu o filme brasileiro Cidade de Deus. Ele, inclusive, ele ficou assim meio apavorado, disse que tudo aquilo era verdade, seu Cardinô, né? Esse nosso guia, se você vê nas nossas viagens aí, no setor de Rússia, você vai poder também observar, né, da postura do cidadão. Ele era um ex-combatente. Ele foi daquela tropa de elite russa, conhecida como Spetsnaz, que você, em alguns filmes, você já deve ter visto. É como Força Delta americana e por aí. Os russos também têm a sua versão. Tá? Então, ele era Spetsnaz. E eu perguntei na frente do Kremlin a ele: ô Igor, e a política russa não muda? Vai ficar sempre nessa história? É o Putin? É o Medvedev? Aí, inclusive, depois eu fui corrigido, porque na pronúncia do cidadão é Medvedev, né? Embora aqui no Brasil a gente faria a leitura como Medvedev, tá? Ele disse não muda. E o eixo de poder, a partir da queda do Muro de Berlim e a saída do Gorbachev, mudou para São Petersburgo, porque tanto Putin, ex-KGB, como o Medvedev, ou Medvedev, como queira, na pronúncia brasileira, eles são de São Petersburgo, que inclusive é uma área, vamos dizer assim, mais aberta da Rússia. Moscou é uma coisa mais dura, né? Pelo menos é o que dizem no que se refere à política. Agora veja a manchete, olha aqui, ó. Aqui. Ex-presidente russo alerta os Estados Unidos, tem o poder de colocá-los em seu lugar. Dmitry Medvedev defendeu em rede social as razões para a Rússia seguir na operação da Ucrânia. É aquela história de nação, né, que eu acabei de falar para vocês. A história de nação. Ele nem está se dando bem com o Putin, mas está defendendo o que o Putin está fazendo, por incrível que possa parecer. Bom, antes de terminar o programa, né,
Deixa eu chamar aqui de novo o nosso site, o cardinal.com.br. Lembrando que no nosso site tem o setor de loja, que você pode ver a nossa loja, se você tiver algum produto aí para comprar, é a nossa parceria, tá? E como eu falei aí de Rússia, nós temos um setor só de viagens, onde você pode acompanhar conosco diversos países onde nós já estivemos, uma parte da história, né? Que você pode verificar no nosso site, o site cardinal.com.br. E nem sempre o que está em alguma rede social é o que está no site, tá? Tem algumas coisas que as pessoas inclusive me cobram, como esse julgamento aí do caso da Marineira, né? Que a gente está acompanhando lá no site do Tribunal de Justiça. Então, quer dizer, às vezes a pessoa esquece de dar um pulinho no site e até me cobra, Cardinal, fala sobre isso, fala sobre aquilo, mas já está no site, o cardinal.com.br, que não deixa de ser também uma rede social. E por falar nessa questão de rede social, como eu disse a vocês, uma cobrança muito grande, inclusive abriram a hashtag Cardinal na Jovem Pan e tal, e falando também sobre a questão de televisão, eu já estou aqui nos finalmente para fazer a volta para veículos de comunicação, quer dizer, veículo, no caso, emissora, tá? Emissora, mas eu queria deixar bem claro que não vou abandonar as redes sociais. Vou continuar fazendo esse contato com vocês através de redes sociais. Aí você pode até dizer, não, mas a TV é melhor, né? Ou a rádio é melhor. Eu nesse momento eu tenho muitas dúvidas e gostaria inclusive de compartilhar com vocês. A partir do ano passado, as estatísticas, as pesquisas demonstram que na televisão, a internet ultrapassou os canais. Ultrapassou. Eu lembro para você que toda pesquisa baseada nesse negócio de real time e tal, essas pesquisas elas são monitores que se colocam na emissora e toda vez que você muda o canal, você aciona, existe uma comunicação via chip de celular, até a central, tá? E o que ocorreu a partir do ano passado? Todas as emissoras de TV aberta já perdem para streaming. Você deve ter observado que já faz anos que nós temos a chamada Smart TV. É aquela televisão que você bota o aplicativo, você bota Prime Video, Disney, Star, YouTube, o aplicativo do Facebook, né? Você já deve ter observado. Então, as chamadas Smart TVs, que você inclusive pode ver o nosso programa aqui, esse programa que eu transmito para vocês, também na Smart TV. Hoje mesmo eu estava revendo na Smart TV, botei lá no canal do YouTube e estava revendo o programa que eu fiz ontem, tá? Então o que aconteceu? A partir do ano passado, as emissoras de TV abertas, elas estão perdendo em audiência para o que nós chamamos de streaming. E o dado impressionante é que você sabe muito bem que para pegar a TV aberta, você tem que ter a televisão. Não é correto, não? Para pegar a TV, a não ser algum celular aí que possa pegar a TV aberta, mas são poucos os celulares que têm essa função. São poucos, muito poucos. Pode olhar aí, até no nosso site, na loja aí, se você encontra. Até o rádio estão tirando, né, dos celulares. Até o rádio. Mas aí é o seguinte, então, a partir do ano passado, naquela pesquisa em tempo real, onde o chip do Instituto de Pesquisa detecta quando você jampeia, já tinha um demonstrativo de que essa emissora está perdendo para o streaming. O cara vai para o YouTube, o cara vai para o Facebook, que também tem aplicativo dentro da TV, da Smart TV. O cidadão vai para o Prime Video, para o Netflix. Não é uma loucura, são muitos aplicativos. Você deve... Aliás,
Até essa questão que o pessoal está falando aí da Jovem Pan. A Jovem Pan tem aplicativo. Aí você fala assim, sim, mas as emissoras de TV têm também aplicativo. Mas você tem que ver a diferença. A pessoa, às vezes, entra na emissora de TV no aplicativo, mas não para ver ao vivo. Entra para ver algum conteúdo, né? E é evidente que os grupos econômicos do país, os maiores de comunicação, estão investindo nisso. Porque sabe que a TV aberta está perdendo para a internet. Está perdendo. Aí você vê as transmissões ao vivo, eles fazem as transmissões pelas diversas redes sociais. Mas isso não basta, porque a pessoa quer ver o vídeo que quiser. Jampeia lá e vê o que quiser. Então, eu estou colocando isso para vocês só para dizer que eu estou fechando o acordo aí para minha volta, mas eu estou muito preocupado com o formato, tá? Quem me conhece em rede de comunicação sabe que essa questão do formato é muito importante para mim. Porque o formato é aquilo que você almeja, o que você quer saber. E eu entendo que o que estão fazendo hoje não está dando certo. Não está dando certo. Então, tanto não está dando certo que em 2 anos, praticamente 2 anos, o streaming passou os veículos tradicionais. Passou. Isso sem levar em consideração celular, computador, tablet. Eu estou falando de TV Smart ou televisão que você coloca aquele modo que eles chamam de TV Box, aproveitando a sua TV antiga, que ela vira Smart. Tá entendendo? Passou. E isso é o que a população quer. E é por isso que eu estou aí muito pensativo, mas eu tenho conversado com os meus pares, com os meus amigos, com as pessoas que sempre trabalharam comigo e também com a força aí de vocês, né? As opiniões, nós vamos chegar num conteúdo e espero que vocês gostem quando eu voltar. Muito obrigado, hein? Bom dia.